Mano, como é que tu viste? Primeiro, uma curiosidade, antes da pergunta. Aquele gesto que tu fizesse ali com o torcedor, levasse a mão no peito, no escudo do Inter ali, o que ele significava? Daí agora já vou fazer a pergunta, mas ficou essa dúvida apenas. E a pergunta é, o que faltou no Inter naquele momento em que, tendo sido melhor no primeiro tempo, ficou nítido assim que o time estava bem comportado, como tu usaste na semana passada a definição do Inter. O time se mostrava bem comportado, com mais volume, com mais chances de gol, quase só o Inter com grandes chances de gol. Um segundo tempo que a coisa vai assim, mas num determinado momento, quando começam as substituições, há uma queda de, não só daquele minuto, daqueles 2 minutos que levou o gol, mas o Inter teve uma queda e permitiu uma virada e teve que correr atrás do resultado. O que aconteceu? Foi falta de condição física dos principais jogadores, que tu tivesse que mudar? Qual foi o motivo para aquela reversão que quase custou a primeira derrota do Inter? Bom, primeiro, boa noite. Achei que hoje a gente fez uma partida boa. Talvez enfrentamos o melhor adversário que a gente enfrentou até agora. Sabíamos, porque tínhamos visto eles jogar contra o Sportivo, a estreia contra o Grêmio e outros jogos, que se tratava de um adversário que tinha uma qualidade de jogo boa, mas, pelo menos na nossa avaliação, a gente neutralizou isso praticamente tudo. O Caxias chutou 3 bolas no gol, fez 2 gols. A gente teve consistência, a gente teve volume, a gente teve organização, a gente teve bastante chance de gol. A gente chutou 2 bolas no poste, além dos gols que fizemos e das oportunidades. Então, analisando a produção da equipe com normalidade, a gente tem que avaliar aquilo que aconteceu no jogo. Quando a gente mexe por alguma razão. Você não tira Alan Patrick, você não tira isso sem nenhuma razão. A equipe tem jogado jogos sucessivos, nós jogamos quinta, nós jogamos domingo, nós jogamos e vamos indo. E vamos terminar no sábado, né, em Pelotas, uma maratona de jogos. E ninguém suporta ainda no início da temporada mantendo o rendimento. Mas eu acho que a equipe deixou escapar o resultado. Não precisava ter passado por aquilo que passou. Embora eu respeite a qualidade do Caxias, eu não acho que o Caxias tenha feito alguma coisa diferente no jogo, ou nós, em termos táticos, que explicasse aquilo que aconteceu num curto espaço de tempo. E foi tão curto que não dá nem para dizer que foi tático. Foi tão curto que não dá nem para dizer que a equipe se perdeu ou que os jogadores que entraram não entraram bem. Você faz avaliações o tempo inteiro dos lances. Acho que a gente teve a oportunidade de parar a jogada um pouquinho antes. Deixamos para parar no fim. Uma bola na área. Tiramos a bola da área. O menino foi muito feliz no chute. Muito feliz. Aí sentimos um pouquinho, e naquele momento de instabilidade, o Caxias se aproveitou e fez o 2º gol. Coisas do futebol, isso aí faz parte do futebol. Tanto não é problema dos que entraram, que logo depois a equipe retoma o jogo e empata, e merecia ter feito 3-2 pelas oportunidades que criou ainda. Então, a responsabilidade, a batida no peito é porque a responsabilidade é minha. Pode deixar comigo a responsabilidade disso que está acontecendo. Os jogadores estão se entregando para que a gente tenha todas as vitórias que ainda não estão acontecendo no número que queremos, mas não fizemos nada que tenhamos que sair daqui envergonhados daquilo que produzimos como equipe. E se eu não souber analisar isso corretamente, vamos destruir aquilo que já fizemos até aqui. Sei como funciona. Sei que a comparação é inevitável, é essa que preocupa o torcedor, porque você olha para a ponta da tabela, o Grêmio está com uma distância bastante grande, eu sei disso.
Mas não é hora de pensar ainda na reta final do campeonato. Nós temos é que nos preparar, temos é que ganhar os jogos, temos que fazer a pontuação para estar lá, onde vamos estar. E tenho certeza absoluta que vamos estar bem. Mano, boa noite. Você disse depois do empate lá contra o Avenida, em Santa Cruz, que você tinha percebido que talvez alguns jogadores estivessem um pouco desligados em relação... Nunca falei isso, por favor. Não, só para concluir. Não podemos partir de uma premissa que não é verdadeira. Só para terminar, porque o senhor também disse que alguns jogadores que tinham feito uma boa temporada ano passado talvez tivessem voltado de outra forma pela boa temporada que fizeram. Isso foi dito depois do empate em Santa Cruz. Também não foi dito que eles voltaram diferente porque eles tinham feito uma boa temporada. Porque as temporadas são diferentes, elas iniciam diferentes. E você volta diferente por questões normais. Perfeito. Por isso que é o mesmo grupo, as mesmas pessoas, às vezes termina a temporada e inicia um pouco diferente no outro ano. Perfeito. Ainda nessa linha, o que você está sentindo de diferente? Porque você disse que realmente as temporadas são diferentes. E também na última coletiva você disse que já estava mais próximo daquele Inter que a gente estava acostumado a ver no ano passado, principalmente na reta final. Porque parece que deu uma atrasada, um passinho atrás. De fato, isso aconteceu ou o Inter ainda está próximo daquele melhor Inter que a gente já viu em campo? Mudou o campeonato, mudaram os adversários, mudou a característica do jogo. Mas o Internacional do primeiro tempo foi o Internacional do ano passado. Com bastante mecânica, com bastante criação, com bastante qualidade. Na verdade, quando a gente cria esse volume que a gente criou, a gente deve matar o jogo, fazer os gols, botar a bola para dentro. Na minha opinião, isso está faltando para a gente nesse início de temporada. A gente não está matando os jogos ainda como a gente fazia. Mas os jogadores estão aí. São os jogadores que faziam isso no ano passado. Então, isso está dentro da retomada do ano que começou. Mas não tem faltado trabalho, não tem faltado dedicação, não tem faltado treinamento. Todos eles têm se comprometido muito. Então, por isso que eu falo que a responsabilidade é minha. Eu que vou encontrar soluções, como já encontramos algumas diferentes, para que a equipe resolva os jogos. Nós precisamos resolver os jogos. Isso você só resolve os jogos botando a bola para dentro. Exatamente isso que eu ia perguntar, mano. Sobre essa situação de colocar a bola para dentro, isso pode ser uma ansiedade de tentar resolver logo a partida, porque o Inter cria bastante jogada com Alan Patrick, com os jogadores, René, até mesmo Bustos, como você já falou várias vezes em coletiva. Isso pode ser uma ansiedade do sistema, bem dito do meio-campo, até mesmo do ataque do Internacional, que não chega essa bola lá dentro? Não, a equipe tem chegado muitas vezes na última parte do campo, muitas vezes. Hoje, no primeiro tempo, chegou várias vezes. Aí tivemos o chute do Pedro, que delicadamente, caprichosamente pegou no poste. Depois tivemos o gol, tivemos outras oportunidades que poderíamos ter feito, na minha opinião, uma finalização um pouquinho melhor. Mas essas são escolhas que são feitas e eu tenho que dar tranquilidade aos jogadores para que eles façam a melhor escolha. E nós estamos trabalhando para dar tranquilidade aos jogadores para que eles façam a melhor escolha. Então, você vê que o alemão entrou e daí daqui a pouco escapou uma bola e aí já vem a cobrança, daqui a pouco entrou no jogo de novo, fez o gol, que é importante para ele fazer, cabeceou uma bola no poste. Então, eu acho que as coisas têm que ser acalmadas, e eu sou o treinador, eu sou o comandante, exatamente para dar aos jogadores essa tranquilidade, para, com mais calma, fazer as escolhas corretas. Mano, você falou há pouco sobre... hoje o time talvez jogou mais próximo daquilo que vinha fazendo no ano passado, só que não vem conseguindo traduzir todo esse volume em gol. E no setor defensivo hoje, eu senti a defesa um pouco mais insegura em alguns momentos. Daqui a pouco isso é reflexo da bola não estar entrando lá na frente, o time perde a oportunidade de matar o jogo e pode trazer uma insegurança no setor defensivo. E aí, daqui a pouco, isso dá brecha para acontecer algo como aconteceu em 1, 2 minutos, o time toma 2 gols dentro de casa e toma uma virada da forma que foi? Concordo.
Essa é uma coisa do futebol, né? Quando uma equipe começa a produzir o suficiente para ir vencendo a partida, ampliando o placar, e você não faz, não tenha dúvida que isso cria um pouquinho de preocupação, porque todos os adversários têm uma chance de gol. Por menos que você, né, desenvolva uma chance, uma bola parada, uma bola aí que entra, e essas coisas realmente que são as coisas que nós precisamos objetivamente resolver. Mano, em uma coletiva recente, após o empate contra o Novo Hamburgo, tu utilizou a expressão grupo enxuto em relação ao seu grupo. E hoje tu olhou para o banco e viu muitos jovens, né? Um banco formado majoritariamente por jovens. Então, sabendo disso, com qual ansiedade você espera a chegada de reforços, visto que o prazo de inscrição do Campeonato Gaúcho se encerra daqui a praticamente 2 semanas e também a Libertadores, o Inter estreia em menos de 2 meses. Então, com qual ansiedade você espera a chegada de reforços? Bom, primeiro aspecto importante, vamos separar a atuação, as dificuldades que a equipe teve, as soluções que a equipe está tendo de qualquer outro tipo de situação. A equipe pode resolver os jogos e deve resolver os jogos e vai resolver os jogos com a formação e o elenco que tem. Se nós temos mais jovens ou menos jovens, são escolhas que fizemos, que achamos que são corretas. Eu ouvi muita gente falar que o gauchão era o momento adequado para colocar os jovens, e foram vocês que falaram. Eu ouvi muitos torcedores pedindo para fazer isso. Então, nós estamos fazendo isso porque foi uma escolha nossa. Todos nós pensamos muito isso, sabemos dos riscos que tem, porque é assim que é, mas são escolhas que temos que fazer, escolhemos fazer assim e estamos conscientes de que fizemos o certo para o Internacional. As outras coisas, tudo na sua hora, irão acontecer. Mano, a gente viu na primeira coletiva que você concedeu no ano, você chamando justamente a responsabilidade pela falta de reforço, né, dizendo que estava sendo mais exigente nas escolhas, que o Inter mirava prateleiras acima. Hoje, de novo, né, você como comandante chama a responsabilidade para talvez uma sequência oscilante do Inter no começo do ano. O colega citou o prazo agora do final do Campeonato Gaúcho. Por essa sua última resposta, o torcedor deve esperar reforços maiores, de maior nível para a Libertadores? E qual é o preço que isso pode cobrar daqui a pouco com um elenco jovem, um elenco que está oscilando nesse momento, perder um Campeonato Gaúcho, né, num ano importante para o clube? Não, primeiro que todos os campeonatos são importantes. Tá? A gente não é porque está tendo dificuldades que agora vai desmerecer esse ou aquele, ou vai falar mal do Campeonato Gaúcho. Não, não vamos falar. Tá? Vamos jogar o Campeonato Gaúcho para classificar. Se conseguirmos o nosso intento, e vamos conseguir o nosso intento, vamos nos preparar para decidir o campeonato no final. As outras questões, quando eu falo sobre as escolhas que fizemos, sobre assumir a responsabilidade, porque eu faço parte, juntamente com a direção, das coisas que decidimos sobre fazer isso. O Internacional tem revirado o mundo atrás daquilo que precisa fazer e que quer fazer. Tá? Mas vocês devem ver os números, assim como eu, que fulano compra 60% de alguém, 16 milhões. E não é da primeira prateleira do mundo. Tá? Jogador médio no Brasil. Se estabeleceu uma nova realidade dentro do futebol brasileiro, com a chegada das sociedades anônimas, das empresas, e esses times passaram a ser os times que, momentaneamente com poder aquisitivo, com capital mais na mão, consegue chegar nos reforços um pouco antes da gente, naqueles que a gente chegava. E naqueles que a gente quer e que todo mundo quer. E que o torcedor também considera uma qualificação para o elenco. Então, estamos trabalhando todos juntos, todos os dias, exatamente para apresentar as escolhas, para que elas sejam coerentes com aquilo que precisamos e que realmente ela signifique acréscimo. E vamos continuar trabalhando dessa maneira, e é só dessa maneira que eu entendo que a gente pode melhorar. Quais são, mano, as posições carentes que tu deseja para o time do Internacional agora? Que a gente vê a direção falando, a torcida vê a direção falando, temos que ter criatividade, são 88 dias e não chega ninguém.
O que o Inter precisa para se qualificar ainda mais? Precisa achar os jogadores que nós entendemos, que comparado com os jogadores que temos, seja uma qualificação. Às vezes achamos, não conseguimos. Vamos procurar outro. Às vezes as possibilidades são, mas o jogador tem outras escolhas. Assim funciona o mercado. Essa é uma hora dura para buscar, mas é a hora que nós escolhemos para fazer e vamos continuar fazendo dessa maneira. Eu tenho certeza que a gente vai apresentar aquilo que o torcedor vai considerar como positivo e nós vamos também, na avaliação com o grupo e o próprio grupo, saber que estamos trabalhando na direção certa. Boa noite.